Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Tecnologia assistiva para educandos com deficiência visual. Olá, amigos! Essa semana nós vamos falar sobre a matemática básica escrita em Braille. É interessante a gente notar que a matemática escrita em Braille foi inventada pelo próprio Louis Braille, mais ou menos na mesma época em que ele inventou as técnicas de escrita e leitura de textos. Naquela época a matemática tinha um avanço muito menor do que tem hoje e Braille, na verdade, se dedicou à questão mais básica, aos símbolos mais básicos da matemática. É interessante a gente notar que a escrita de matemática ela é padronizada no mundo inteiro. Por exemplo, matemática se escreve da mesma maneira daqui, na China, nos Estados Unidos, mas Braille não. Braille é diferente, cada país adotou uma metodologia diferente de escrever Braille para matemática. E no caso do Brasil, houve uma espécie de um acordo entre Brasil, Espanha e Portugal, e os três países adotaram uma forma de escrever matemática, que é aquela que nós vamos estar explicando aqui. Isso não é uma coisa tão inócua assim, porque se você pegar, por exemplo, um texto escrito de matemática que vem dos Estados Unidos, você não vai conseguir entender. Os códigos são totalmente diferentes, até os números são diferentes, o sinal de mais, de menos, é tudo diferente. Então a gente vai ter que tomar isso, um certo cuidado. Estamos trabalhando com a matemática para Braille no Brasil, ou em Portugal também, que é o mesmo método. Bom, a gente começa falando sobre as várias maneiras de escrever matemática, né, os vários tipos de escrita matemática, exatamente essa diferença que existe entre os países. Em seguida, nós falamos nos símbolos básicos que existem aqui no Brasil. O mais, o menos, o vezes, o dividido e assim por diante. Pegamos os símbolos básicos, os números, mostramos como é que eles são utilizados. Isso é importante, isso é fundamental. Qualquer pessoa que saiba Braille tem que conhecer, pelo menos da matemática, esses símbolos básicos. Depois a gente vai falar sobre como é que você digita matemática utilizando o Braillendo e o Braille Fácil, que são as ferramentas de impressão de Braille. É bem simples, tem uma convenção, você escreve quase como se estivesse escrevendo em tinta e esses símbolos básicos são automaticamente traduzidos por esses programas. Em seguida, nós vamos falar sobre a digitação em modo Perkins. Para você digitar matemática de verdade, com todos os códigos, independente de ser simples ou complexa, muitas vezes se utiliza a digitação como se fosse na máquina Perkins, com 6 dedos, lembra? Né? O SDF, o JKL na mão direita, ou na máquina Perkins são 6 dedinhos e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos que até a gente já falou, mas a gente vai deixar bem registrado aqui, porque eles são especialmente importantes quando se trabalha com a questão da matemática. Bom, na matemática tem algumas questões que são peculiares, por exemplo, agrupamentos, parênteses, isso é muito comum. E no caso de Braille, essa parentização, isso tem uma característica um pouquinho diferente da escrita em tinta que a gente vai mostrar aqui com bastante detalhe, com bastante calma, para não haver erro no caso da escrita de expressões matemáticas. Finalmente nós vamos falar sobre a matemática para álgebra. A matemática para álgebra ela tem expoentes, tem índices, tem uma série de detalhezinhos. A gente não vai falar sobre todos os símbolos da álgebra, não, é só o básico. O básico para você atender as primeiras incursões na álgebra que ocorrem no ensino fundamental. Basicamente é por aí, não vamos ensinar todos os símbolos, porque a quantidade de símbolos que existem para a matemática, aqui na matemática do Brasil, forma um livro de 200 páginas. É muita coisa, né? O Código Unificado de Brasil e Portugal e Espanha é um livro grande para você aprender tudo de matemática, né? Não é o caso aqui. E a gente termina com um pequeno detalhezinho. Muita gente quer saber a diferença do Braille de matemática do Brasil para os Estados Unidos, porque é muito comum a gente receber material dos Estados Unidos. Então, qual é a diferença que existe? Quais são os detalhes mais básicos? Bom, são inúmeros detalhes, mas a gente só escolher um conjunto pequeno de detalhes que vai ser suficiente para uma primeira abordagem
da leitura de um texto simples de matemática que tenha vindo dos Estados Unidos. Então é isso. Espero que vocês gostem. Essa parte do curso ela foi pedida insistentemente por várias pessoas que sentem necessidade de ensinar matemática para crianças cegas de uma maneira correta. Então a gente está ensinando isso aqui. O básico da matemática para o ensino fundamental.